ok? Cachorro quente. Amém. Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Testou os microfones da gente? É isso aí, muito boa noite, seja bem-vindo à programação da fé. Estamos aqui na TV Conteúdo com o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Toda terça-feira, a partir de 20h45, com essa turma aqui animada, cheia da unção. Boa noite, pastor André Bahia. Boa noite, meu pastor. Boa noite, Apolo Miranda. A menina nova que chegou aí, muito boa noite. Boa noite a você que nos assiste pela TV Conteúdo. Estamos aqui mais uma noite, né, para desfrutar aí da palavra de Deus, dos ensinos poderosos que essa palavra tem, que tem mudado as nossas vidas. Amém. Nós queremos compartilhar, né? Como toda coisa boa, né? A gente gosta de compartilhar Isso com os mesmo. nossos amigos, com os nossos parentes, né? E não é diferente este programa. Então compartilha aí também no seu Facebook, aí no YouTube, tá bom? Copia, manda aí no grupo da sua família para que mais pessoas possam ser abençoadas. Amém, é isso aí. Hoje nós temos sorteio de um livro, Não Fale Negativo. Muito bom. Para você concorrer a este livro, só é você comentar ou no Facebook ou no YouTube, eu quero este livro, e aí você já está automaticamente participando do sorteio. E esteja com o coração aberto para aquilo que o Senhor vai ministrar durante esse programa. Nós estamos aqui pela direção do Espírito, então vai ser uma noite de edificação. Fique ligado, interaja aqui nas redes sociais, mande as suas perguntas que nós iremos responder. Maravilha. Irmãos, de fato o objetivo desse programa é que a gente possa crescer, né? Aprender junto mais sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. E responder perguntas, a gente tem a consciência de que a gente não sabe tudo, mas cremos na pessoa do Espírito Santo que pode nos ajudar a solucionar e tirar todas as dúvidas. Por isso, mande perguntas acerca do assunto que você tiver dúvida. A gente vai falar sobre essa noite, sobre falsas doutrinas, né? Nessa aliança, nessa fase, na igreja. Há algo que todo crente precisa obedecer, que é o que? Está na sã doutrina. Se a Bíblia diz que existe uma sã doutrina, é porque existe falsas doutrinas. É isso mesmo. E essa é uma das armadilhas do nosso inimigo, Satanás. É trazer confusão através de falsas doutrinas e de ensinos errados. E a gente vai meditar um pouco na palavra acerca desse assunto nessa noite, mas primeiro vamos de música, vamos ouvir uma canção, adorar o Senhor, e a gente já volta para bater um papo. Então se liga no som. Vamos celebrar juntos, querido! A nossa redenção! O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim.
mandou o meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe. Sua graça, minha bênção, sou herdeiro seu. Quem me quer assim não sabe o que eu passei. As escolhas que eu tive que fazer e acreditar naquilo que eu ainda diga com toda a sua força, mas chamava a existência com fé e paciência, na certeza de que tudo ia chegar. Canta povo da fé. Antes que houvesse chuva eu cansei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer antes que eu pudesse ver eu vi, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que pudesse achar eu busquei, pela fé, pela fé. Esse é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de, quero ouvir sua voz, diga. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar. A gente pode ficar só a bateria. Antes de acontecer, esse é o dia. Se alegrar, de se alegrar. Cante! Chegou o tempo, e o tempo é hoje! Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, É isso aí, maravilha. Vamos meditar um pouco na palavra. Nós temos um tema para tratar hoje que é um tema bastante importante, né? Falsas doutrinas. De fato, o inimigo ele não está se apresentando para a igreja com chifre, com rabo, com cauda. Ele não se apresenta geralmente como Satanás. Mas uma das coisas que ele tem feito para o corpo de Cristo é sugerir, passar ideias de falsas verdades, como se fossem de fato verdades. Né? A gente vê isso acontecer desde o início da igreja. O livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele implanta algumas igrejas e depois ele volta e ele percebe que esse tipo de ensino tinha entrado na igreja. E a gente vê isso em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Estou admirado de que tão depressa estais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo usa essa palavra desertar, irmãos, é o significado de fato de um soldado que foge, que sai do seu exército e trai o exército indo servir ao inimigo. Então, Paulo traz uma palavra para os Gálatas dizendo: eu estou admirado que vocês estão desertando, vocês estão saindo do evangelho.
para servir a um outro, qual não é outro, senão que há o quê? Falsos pregadores. Então, uma das coisas que o diabo tem usado hoje dentro da igreja para trazer falsas doutrinas é exatamente usando pessoas, usando pregadores que, de uma forma talvez intencional ou não, estão ensinando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu lembro do início da minha caminhada, de encontrar algumas pessoas. Lembro de fato de um jovem que servia no altar e ele tocava, servindo mesmo na música na igreja, e ele decidiu ler um livro, e esse livro trazia uma pergunta básica, se as pessoas estavam entendendo a Bíblia realmente de forma correta, e tentava trazer dúvida, confusão. Irmãos, naquela época, algumas pessoas que leram aquele livro, elas enfraqueceram e até se desviaram do Evangelho. Meu Deus. Então, hoje, para mim, eu tenho muito vivo isso, né, de que toda obra, ela parte de um autor. Sim, um livro, uma música, existe um autor. E nem sempre é o autor natural, é a inspiração espiritual que Muito está bom. por trás. Então, hoje, eu não tenho dúvida que o diabo ele inspira pessoas para escrever música, para escrever livros com um objetivo tão somente de desviar pessoas da fé, Meu Deus. de afastar pessoas do propósito de Deus. Então, não é à toa que Jesus, quando ele disse, ide em meu nome, pregue o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar os mandamentos. Nós precisamos guardar a sã doutrina, guardar a verdade. O diabo ele sempre tentou, desde o início da queda de Adão e Eva, a trazer essa confusão. Deus disse, olha só, vocês têm algo a obedecer, vocês não devem comer de um fruto apenas que está no jardim. E quando o diabo aparece para Eva, ele diz, ei, não é assim. Deus disse, mas vocês não vão morrer. Então o diabo sempre tenta trazer falsas doutrinas, falsas ideias, e infelizmente nos dias de hoje ainda tem tido muita gente. É por isso que tem gente que... E o povo de Deus até se acostumou. Às vezes somos de um ministério diferente e as pessoas dizem, você tem a sua doutrina, eu tenho a minha doutrina. Deus, mas a Bíblia diz que só existe uma sã doutrina. Amém. Então, Isso mesmo. se a doutrina que eu estou não está alinhada com a palavra, está fora do propósito de Deus. Isso mesmo. Né? Não existe duas doutrinas, não existe duas visões. Existe uma visão, a visão bíblica, a visão de Deus, a sã doutrina. Então, há um trecho também no capítulo 3 do livro de Gálatas que Paulo diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos perverteu, quem vos convenceu a abandonar a fé? Então, é possível que pessoas que hoje estão vivendo fé, em algum instante lá na frente sair da fé, sair do propósito. É possível que alguém começando bem no evangelho em um dado momento saia. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Pedro, uma conversa dizendo para Jesus faz uma pergunta, o que é que estão dizendo aí que eu sou? E Pedro diz, você é o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus fala, essa é a influência certa. Muito não bom. foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Amém. Pouco instante depois, Jesus ele continua apresentando o plano que era necessário ir a Jerusalém, sofrer, padecer e morrer. E Pedro diz, Senhor, tem misericórdia de ti. De maneira nenhuma isso vai te acontecer. E você vê o próprio Jesus falar, ei, essa agora não é a influência do céu. Para trás de mim, apartai-vos de mim, Satanás. Jesus reconhece ali o quê? Uma falsa doutrina, um ensino das trevas, uma influência de Satanás por trás do mesmo homem que tinha acabado de receber uma influência do céu. Então, isso quer dizer para nós que todos nós precisamos ter cuidado, porque a gente pode, em um dado momento, ser influenciado pelo céu, poucos segundos ou minutos depois, receber a influência do inferno. Muito bom. Agora, eu faço uma pergunta para nós mesmos. E como identificar isso? A Bíblia. Amém. A base é a Bíblia, porque a própria palavra diz que Deus exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Amém. Então a Bíblia está mais exaltada que a igreja. Tem pessoas que dizem, não, eu faço assim porque na minha igreja é assim que prega, é assim que ensinam. Mas irmãos, a igreja não está acima da palavra. A palavra está acima da igreja. Amém. Porque Deus não exaltou a igreja acima de todas as coisas, mas exaltou a sua palavra. Por isso que o crente deve viver pelo que a palavra diz, não pelo que um pregador famoso prega. Ah, mas eu vi tal pessoa na televisão, no culto, ensinando isso, mas se não está alinhado com a palavra. E eu amo que o apóstolo Paulo fala
aí eu li, né, Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 7. Mas no versículo 8, ele diz assim, ó, mesmo que um anjo ou até eu pregue um evangelho que não esteja alinhado com essa palavra, seja maldito, anátema. Então, eu gosto porque Paulo, ele se inclui. Olha, me copiem, porque eu estou copiando a Cristo. Mas ele diz, ó, mas mesmo que eu pregue um evangelho, na hora que eu deixar de copiar a Cristo, não siga o que eu estou ensinando. É isso mesmo. Então, isso traz para nós um ensino de que a gente precisa estar alinhado, porque só existe uma sã doutrina. Amém. Amém. E isso nos traz um temor, né, de a gente que prega a palavra, a gente que ensina, de sempre estar conferindo na palavra, né, de tempo em tempo estar observando as escrituras, examinando as escrituras, para não cair nesse engano. Se Paulo diz que possivelmente, né, ele poder trazer algo de engano para a igreja, o que aconteceu com Pedro é possível acontecer com a gente. Então, que não venha vir de mim, de você, escândalo, e é possível a gente evitar falsas doutrinas, entrar nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, de fato, observando e examinando sempre a palavra de Deus, tendo a humildade, né, de se debruçar a palavra e se render àquilo que o Espírito Santo tem nos comunicado, né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre esses ensinamentos de Satanás, né? A palavra diz que Satanás ele tem erguido altares, púlpitos, né? Doutrinas de demônios em altares de igreja. Isso é muito sério, né? Isso não está acontecendo, não começou a acontecer agora no século XXI, não, vem de muito tempo atrás, né? Então nós devemos de fato se debruçar na palavra de Deus, né? E entender que isso é muito sério. Às vezes a gente ora por uma pessoa endemoniada e a gente diz, não, o diabo tá agindo aqui, a gente tem que repreender, e aí o diabo sai, né? A gente repreende em nome de Jesus, mas esses demônios que agem ensinando doutrinas, eles são sorrateiros, né? Eles estão trabalhando ali secretamente. Eles não possuem pessoas, mas eles usam da influência, né? E geralmente utiliza da influência não de pessoas, vou falar comuns, mas o termo não é esse, né? Mas de pessoas que estão ali ministrando, pessoas que estão em evidências, ministro de música, tenha cuidado, pregadores, tenha cuidado, se baseiem na palavra. Façam nem o Salomão do reggae, né? Ele disse que é baseado na palavra. Na palavra, né? E de fato a palavra fala que nós temos que sempre estar olhando para Jesus, como o pastor falou. Jesus é a palavra. E Deus exaltou Jesus sobre todas as coisas. É isso mesmo. Então, quando nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o nosso maior exemplo, dificilmente o inimigo vai conseguir nos implantar ou tentar implantar doutrinas enganosas na nossa mente. Então, de fato, se faz necessário nesse tempo nós entendermos e buscarmos o alimento correto, examinar na palavra tudo aquilo que está sendo pregado, está sendo dito, estudar as escrituras, ter relacionamento com Jesus, que é a palavra, que de fato ele vai nos guardar desses tempos em que pessoas têm se levantado com doutrinas erradas, com doutrinas de fato de demônios. E a palavra nos garante e nos assegura de que se nós caminharmos segundo a luz das escrituras, a gente vai cumprir o objetivo que Deus já estabeleceu para as nossas vidas, que de fato é andar segundo as doutrinas cristãs, as doutrinas genuínas da palavra, que é uma única doutrina. Maravilha. Irmãos, eu não tenho dúvida que como existem pessoas, né, que têm um chamado, né, eu creio que é algo de Deus, né? Tem pessoas que são médicas, outras envolvidas na área de saúde, pessoas que são professores, pessoas que trabalham no corpo de bombeiro. Então, a gente vê classe de pessoas envolvidas em vários segmentos diferentes. Assim, no reino espiritual, existem demônios que a gente vê claramente Jesus curando pessoas na sua caminhada terrena aqui, e ele dizendo, libertou um mudo e surdo de nascença e disse que aquilo era uma ação demoníaca. É claro, a gente não pode afirmar que todo mundo que tem alguma enfermidade ou que é mudo ou surdo é um demônio. Não é isso que eu estou falando, mas várias pessoas que Jesus libertou, ele dizia o quê? Que é uma classe de demônio que trazia aquilo. Assim como eu não tenho dúvida que
que existe uma classe de demônios que age nessa área do ensino, Isso mesmo. como mestres, né? E por isso a gente vê tanta gente, inclusive nas escolas, ensinando coisas, professores que ensinam coisas a jovens que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É o quê? Aquilo ali é uma classe de demônio que convence aquelas pessoas a ensinar o errado. Meu Deus. Então, são demônios que se intitulam mesmo como mestres para trazer ensinos que vai corromper, que vai danificar a população e trazer mesmo dano ao ser humano. Isso mesmo. Meu Deus do céu, eu quero te convidar a escrever aí, né? A concorrer, na verdade, ao sorteio deste livro, que é um livro poderoso. Não fale negativo, tem a ver até com o nosso tema, né? Isso mesmo. Meu Deus, falar certo, evita que falsas doutrinas entrem aí nas igrejas, entre na sua casa, né? E para falar certo, você precisa ouvir certo. Então, participe do sorteio, escreva aqui embaixo, eu quero esse livro. Vou pedir para a Apolo aí colocar a foto da ganhadora semana passada aí, a nossa irmã Stephanie ganhou este livro aí, e você pode ser o ganhador ou a ganhadora desse livro poderoso, Não Fale Negativo, do Apóstolo Bud, tá certo? Maravilha, bom demais. Então, irmãos, esse é um assunto que, de fato, a gente precisa ter toda a atenção. Falsas doutrinas dentro das nossas igrejas. Ter um cuidado com quem que a gente está se associando, com quem que a gente está ouvindo, porque uma das armadilhas do diabo é trazer uma capa bonita, né? A gente não pode ler um livro só pela capa, a gente precisa identificar a vida do autor. Porque de vez em quando a gente vê livros que você vê, tem coisas de Deus? Tem, mas você vê uma página de Deus, 2 páginas de Deus, daqui a pouco tem uma página que é do diabo, falsa doutrina. Aí você vê, né, boas doutrinas, bons conselhos, daqui a pouco uma interferência de falsas doutrinas. E quando você vai ver, chega no final do livro, a pessoa já não identifica mais o que foi de Deus, o que foi do diabo, o que é verdade, o que é mentira, o que é correto e o que é errado. E pessoas saem dali cheias de dúvidas. E por isso que existe hoje muita gente dentro da igreja desviados, sem crer mais na palavra, sem crer na verdade das Escrituras, por ter escutado tanto coisas erradas, enganosas e falsas. Meu Deus. Então a gente precisa voltar. É como Martinho Lutero, né, declarando, protestando ali contra a igreja daquela época. Ele escreve 95 teses e a base daquilo era o quê? Só a palavra. A palavra nos basta, só a Escritura. Amém. Por quê? Porque a igreja tinha se corrompido, vendendo pregos, indulgências. Existia até uma frase da moda, né, que no momento que a moeda caía e fazia o som na caixa, uma alma era tirada do inferno e do purgatório. Então era o quê? A venda da salvação. E salvação nunca foi por dinheiro, nunca foi por troca. Salvação só há por Jesus Cristo. E a igreja tinha se corrompido naquela época, vendendo o quê? Tecidos, dizendo que era das vestes de Jesus, madeira, dizendo que era da cruz de Jesus, pregos, dizendo que eram os pregos que foram usados para crucificar Jesus. E era tudo mentira, e o povo acreditava. Agora, a gente pode falar, poxa, isso é um absurdo, mas hoje quantas pessoas às vezes acabam comprando a vassoura ungida, o óleo ungido, a água de Israel, e que o poder não está nisso, o poder está no nome de Jesus. Amém. Então, hoje, ensinamentos judaicos, você vê Paulo está batendo aqui em Gálatas, principalmente nos ensinamentos judaicos, porque os Gálatas estavam tentando convencer a igreja a circuncidar, a praticar a lei de Moisés, e até dizer que quem não praticasse e obedecesse a lei de Moisés não estaria salvo. Mas a salvação nunca esteve na lei. A Bíblia diz que a lei ela era imperfeita e ela não podia salvar ninguém. É isso mesmo. Então, a gente vê o quê? Igrejas hoje que têm continuado nessa falsa doutrina de pregação da prática judaica. Irmãos, o judaísmo nunca foi motivo nenhum de salvação. O judaísmo é algo para o judeu, e o judeu, se não aceitar Jesus, ele está perdido do mesmo jeito. A salvação está em Jesus Cristo e na sua palavra. Não no judaísmo, em festas de lua, tabernáculo, em arca. A arca da aliança hoje somos nós, não é mais aquela maneira. Amém. Então, a gente precisa, de fato, estar pregando a sã doutrina e caindo fora de falsas doutrinas. Amém. Mas vamos abrir para perguntas, Vamos né? lá. Esperar as perguntas. Falando sobre as doutrinas, a doutrina do Evangelho, existe, de fato, na Bíblia algum versículo que fala quais são as doutrinas cristãs?
Olha, a Bíblia, a gente não pode pegar apenas uma passagem e ter ela como verdade. A gente precisa analisar, por exemplo, doutrinas cristãs. Elas estão aonde? Principalmente nas cartas, né? No Novo Testamento, a partir de que foi estabelecida a nova aliança. Aí a nova aliança declara exatamente. Tem uma das coisas que a nova aliança diz o que é falso. Diz, obras mortas, para a gente sair dessas coisas, né, de obras mortas, de pecado, de não comer sangue de animais sufocados, prática sexual ilícita. Então a Bíblia diz o que não fazer. Se a Bíblia diz o que não fazer, vai deixar claro também o que fazer. O que fazer? Cristo é o exemplo. Diz para a gente ser imitadores de Deus. Amém. Então, como é que a gente deve estar numa sã doutrina? Imitando a Deus, fazendo o que Paulo falou. Me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Então, se eu estou imitando a Cristo, eu estou na sã doutrina. Então, o que é que eu devo fazer? O que Jesus faz. Amém. O que Jesus fez aqui como homem. E a gente não vê Jesus convidando a gente para, por exemplo, participar de alguma festa judaica. A gente não vê Jesus convidando alguém para se circuncidar. A gente não vê Jesus chamando alguém para beber a água do Jordão, para usar um talite, para usar o óleo ungido. A gente vê Jesus declarando o quê? A palavra, a fé. Amém. Se você estiver em mim, eu estiver em vós, nada será impossível. Amém. Então, a verdade está em Cristo. Amém. Amém, muito bom. Meu pastor, o que fazer quando percebo que meu pastor está implantando uma falsa doutrina na igreja? Primeiro, orar por ele. Segundo, a gente deve ser obediente à palavra acima de tudo. Então, se você tem um líder que não está obedecendo, talvez por culpa ou não, a palavra de Deus, que tem gente que está em falsas doutrinas e não sabe. Aprendeu assim e está replicando, continuando a ensinar aquilo que ele aprendeu. Mas a gente não deve obedecer. Por exemplo, se o ministério que eu faço parte começar a querer vender vassoura, que tira o pecado dos outros, compra a vassoura por R$100, por R$500 e leve para sua casa, que essa vassoura vai santificar a sua casa. Eu não sou obrigado a obedecer aquilo. Então, cada um vai prestar conta, né, do bem ou do mal que estão fazendo através do corpo de Cristo. Mas a gente tem que ter um cuidado para não estar falando mal de pessoas. A gente, nessa noite, por exemplo, está falando aqui de quê? De falsas doutrinas. Nós não estamos falando de falsas pessoas. Nós não estamos atingindo aqui caráter, nem pessoa de ninguém, mas a doutrinas falsas. Amém, muito bom. Pastor, é possível perder a salvação por seguir falsas doutrinas? Olha só, é possível sim. Porque imagine alguém, por exemplo, que começa a acreditar tanto, por exemplo, práticas judaicas, né? Se não tiver cuidado, a pessoa começa a perder o interesse por Jesus e colocar um interesse muito mais na lei. Nas práticas, na lei, na festa, naquilo que Moisés ofereceu. E a Bíblia diz o quê? Que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. Então, o próprio apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele fala que é possível alguém decair da graça. Sim. E a gente é salvo por quê? Pela graça. Se alguém cai da graça, pode perder a salvação. Sim, porque nós somos salvos pela graça. Sim. Então eu não posso estar praticando a lei e achar que a graça vai funcionar na minha vida. É isso mesmo. A graça é uma coisa, a lei é outra completamente. Então é possível sim. Pastor, qual a diferença entre crenças e costumes e doutrina? Todo costume vai acabar estando envolvido com crença, né? Porque a gente não vai praticar aquilo que a gente não acredita. Então, tudo pode começar com um costume, mas aquilo ali vai acabar virando, de fato, uma crença. Então, principalmente em coisas espirituais, né? Se a gente está praticando costumeiramente algo, é porque a gente está acreditando que aquilo é a verdade. Ninguém entra em algo com a consciência de que aquilo vai trazer mal para a sua própria vida. A pessoa acredita que está fazendo bem. A gente vê, por exemplo, na vida de Paulo. Paulo está envolvido em coisas erradas, como Saulo, mas ele perseguia a igreja, prendia e até chegou a matar crentes, mas ele tinha um zelo. Ele fazia aquilo achando que estava agradando a Deus e a religião. E só quando ele tem um encontro com Jesus que ele percebe que está numa prática errada. Amém.
Pastor, o senhor já seguiu alguma falsa doutrina? Já ensinei falsas doutrinas, já segui, e é necessário todo pregador entender que em vários momentos da vida dele, ele vai ter que ter humildade de assumir, gente, eu ensinava isso aqui, porque eu acreditava dessa forma, a Bíblia diz o quê? Seja todo homem mentiroso, e a palavra é verdadeira, né? Amém. Então, todos nós já, com certeza, já acreditamos em alguma coisa que não era de verdade ou a verdade, e a gente pode ter ensinado pessoas, mas a gente, quando a verdade é descortinada, é revelada para nós, assim como foi para Paulo naquele caminho, Paulo fez o quê? Ele mudou radicalmente. Amém. Aquilo que ele Amém. acreditava. Amém. Dura coisa é quando a verdade é revelada e a pessoa continua, não, eu não posso admitir isso, eu não posso dizer que ensinei coisas erradas. Eu já ensinei coisas erradas acreditando que era certo, sim. Pastor, como eu posso biblicamente examinar doutrinas? Pela Bíblia. A Bíblia é a base. A Bíblia é a base. Quando alguém deixa de ter amor pela Bíblia e acredita mais em pessoas, na figura de um líder, de um pregador, do que a Bíblia, ela está num grande risco. E ela está, de fato, convencida por demônios. Porque a Bíblia, então, quando a gente se depara com a Bíblia, a gente vai ver que a nossa vida está precisando melhorar, tem áreas que a gente precisa melhorar. É interessante também saber que a gente pode ser muito forte, bom em uma área e não ser em outra. Isso mesmo. Né? Às vezes nós podemos ser uma pessoa de fé e não ser bom com dinheiro, com finança. O que é que tem que fazer? Se converter naquela área, estudar, melhorar naquela área. Alguém pode ser um grande pregador e dentro de casa não ser uma referência como marido ou como pai para os seus filhos. Isso não é um problema. Fulano vai perder a salvação por isso. Não. Agora trabalha para melhorar e para crescer Muito naquilo. bom. Então, o importante é a gente admitir áreas que a gente não é tão bom e procurar ajuda de quem talvez esteja caminhando no nível maior do que a gente. Amém. Muito bom. Pastor, proibir o uso de algum tipo de veste na igreja não seria uma falsa doutrina? Olha só, se a igreja não estiver ensinando e pregando a verdade, como as pessoas saberiam? Por exemplo, às vezes eu estou num culto e eu percebo uma direção de Deus de falar que adultério, sexo fora do casamento é pecado. Agora, pode passar na minha cabeça, se eu falar isso e se tiver alguém praticando isso aqui e ele se levantar e foi embora, né? Mas olha só, a Bíblia diz que se não houver quem pregue, quem ensina, como eles vão mudar? Como uma pessoa vai saber que está no pecado? Eu lembro de mim, quando eu aceitei Jesus, eu não era casado, eu convivia com a minha esposa. Então, pela Bíblia, eu estava num pecado, mas eu não sabia. Até que eu ouvi alguém ensinando sobre isso. Basicamente, quase que tudo que a gente hoje fala, prega, a gente fala e prega porque a gente ouviu, alguém nos ensinou. Sim, alguém mesmo. foi um É isso instrumento de mesmo. Deus. Então, se alguém chega na igreja e está acostumado a vestir roupa curta, decotada, trazendo provocação para o sexo oposto, se a igreja não ensinar como se vestir, como é que a pessoa vai mudar a forma de vestir? Sim. Então, eu acredito que ensinar, ninguém deve obrigar as pessoas. Eu não posso, como pastor, obrigar alguém a obedecer a palavra, mas eu posso ensinar a palavra. Amém. Então, ensinar a forma de se vestir não é uma falsa doutrina. Pelo contrário, é estar ensinando as pessoas que existe uma doutrina de como se vestir. Sim. Agora, eu não posso obrigar nem impedir alguém de estar na igreja porque ela não está vestida adequadamente, mas eu posso fazer isso com a equipe que eu trabalho, porque a equipe que eu trabalho, que eu estou treinando, elas são a referência para o Sim. restante da igreja. Sim, muito bom. Pastor, eu posso utilizar de uma experiência que um irmão teve com Deus como uma doutrina para mim? Provavelmente não. Por quê? Porque nem sempre o que aconteceu com outra pessoa é o que vai acontecer com a gente. E outra coisa, de repente, se aquela experiência que o irmão teve com Deus não foi com Deus, foi com, vamos dizer assim, com espíritos enganadores, aí eu posso estar levando uma coisa para a minha vida que pode não vir de Deus, pode não ser de Deus. Então, qual é a base? Não é a experiência que um irmão teve, mas é a palavra. Amém. A palavra é a base. Muito bom. Tava ouvindo o Charles Capps falar sobre isso, né? Até algo que a gente costuma fazer, ofertar na vida de alguma pessoa, né? A gente não oferta na vida de uma pessoa porque viu outra pessoa ofertar. A gente oferta porque viu uma convicção do Espírito. Muito e aí bom. a gente oferta. Porque às vezes as pessoas querem fazer apenas
por conta de ver alguém fazendo e não tem o mesmo efeito, não gera o mesmo efeito na vida dela e depois ela fica se perguntando o porquê não aconteceu nada na vida dela, porque não rompeu. Então não é bom basear. Embora a gente pode se espelhar em coisas Sim, boas, sim. né? Exemplos bons, a gente pode se espelhar. Muito bom. A gente pode... Tudo Deus começa a chamar, provocar, chamar a nossa atenção pelo exemplo. Sim. Então a gente vê alguém se mover de um jeito, a gente, poxa, Deseja aquilo. Deseja aquilo. Sim. Parte daí. Mas qual a base? Não é a experiência de outra pessoa, é a palavra. Muito bom. A base é a Muito palavra. bom. Muito bom. A segurança está na palavra. Amém. Amém. Pastor, como perceber que a igreja que congrego tem falsas doutrinas? Estudando a Bíblia, percebendo pela Bíblia, né? Olhando o que a Bíblia... Se a igreja faz algo que o Novo Testamento, a Nova Aliança não respalda, que a gente não vê a igreja de Atos fazendo, as cartas apoiando, isso pode ser. Eu não estou dizendo que é uma falsa igreja. Sim. Não estou dizendo isso. Mas pode ser que numa igreja esteja uma coisa que não seja alinhado com a palavra. Não esteja alinhado com a palavra. E a gente precisa ter cuidado. Por exemplo, a gente sabe que tem igrejas que para alguém se batizar nas águas, tem todo um processo. Ó, tem que ter um ano, tem que fazer curso, tudo bem. Aí as pessoas dizem, mas é uma doutrina da igreja. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra Filipe se relacionando com aquele eunuco, que o Espírito Santo leva Filipe àquele lugar, e Muito quando bom. o eunuco conhece a palavra, ele faz uma pergunta, eu creio, tem água ali, o que me impede de ser batizado? O que Filipe diz? Nada. Muito bom. O eunuco se batiza na mesma hora. Então, segundo a Bíblia, não precisa de um curso, não precisa de um tempo, não precisa de um processo. Creu em Jesus, acredita na palavra, pode se batizar nas águas. Então, são exemplos que a gente percebe que a Bíblia é bem simples, não dificulta nada para ninguém. Geralmente é assim, o homem que acaba complicando, dificultando as coisas. Pastor, é lícito a liderança de uma igreja sempre ser em torno de uma família só? O senhor entendeu a pergunta? Entendi, sim. Olha só, geralmente não, embora Deus pode chamar. Primeiro, uma igreja, quem manda na igreja não é uma família, é Deus, a igreja é de Deus. Então, por exemplo, eu sou pastor, eu tenho um filho, porque meu filho é filho de pastor, ele deve ser pastor? Claro que não, porque a Bíblia diz que o chamado não sou eu que escolho, Deus escolhe antes da criança nascer. Amém. Então, o chamado vem antes da gente nascer. Amém. E eu não posso pegar, meu filho é pastor, vou ungir ele apóstolo, porque já que eu sou pastor, eu tenho que ajudar o chamado do meu filho. Agora, se eu estiver ungindo um apóstolo ou um pastor que Deus nunca chamou para aquilo, Meu Deus. o que é que vai adiantar? A minha imposição de mãos não vai mudar em nada a vida dele. Pelo contrário, vai trazer um peso, porque ele vai estar querendo viver algo que Deus nunca chamou ele para ser. É verdade. E dura coisa é alguém estar fora do centro da vontade de Deus. Agora, existe gente hoje assim? Existe. Quando a gente vai lá para Apocalipse e a gente vê as 7 igrejas, as cartas ali à igreja, você vê Jesus batendo nas falsas doutrinas. E Jesus chega para uma igreja, se não me engano, em Filadélfia, ele diz assim, olha só, eu tenho algo bom contra você, porque você se levantou contra aqueles que se dizem apóstolo, mas não são, e os achaste mentirosos. Então Jesus está dizendo o quê? Que tinha uma igreja que tinha uma falsa doutrina, ungia pessoas a apóstolo, e Deus nunca chamou aquelas pessoas para ser apóstolo. Então Jesus ele fala disso. Nas cartas às 7 igrejas ali de Apocalipse, ele bate em falsas doutrinas. Meu Deus. Pastor, existe uma doutrina que crê que as pessoas quando morrem têm a sua alma aniquilada. Essa doutrina é falsa? Falsa. Porque a alma e o espírito, elas não morrem. A Bíblia diz que mostra, né, o texto que não é uma parábola, aquilo ali é um texto, a verdade. Jesus falando sobre o rico e Lázaro. E a Bíblia diz que todos dois morreram. E quando eles foram para o Sheol, um foi para o seio de Abraão, o outro para um lugar de tormento. E é interessante que todos dois tinham lembranças do passado. Sim. O próprio rico, de onde ele estava do lugar de tormento, ele olha e ele reconhece Lázaro e ele diz, Abraão, fala para Lázaro,
deixe Lázaro tocar a água e refrescar a minha boca. Por que o rico reconheceu Lázaro? Porque a alma dele não morreu. É verdade. Então, alguém que crê que a alma é aniquilada, ou que pessoas estão num estado de sono eterno, não sabem onde estão, tudo isso é falsa doutrina. Hoje, no Novo Testamento, quem parte não vai mais para o seio de Abraão, porque Jesus levou cativo o cativeiro. Esse lugar, quando Jesus subiu às alturas, Jesus levou consigo. E agora, os salvos do Novo Testamento, quando eles partem aqui, eles vão direto para o céu, estar Amém. com o Senhor. Amém. E eles lá, eles sabem, eles têm consciência, eles não perdem a consciência. Verdade. Então, a alma e o espírito não morrem. O que morre é o corpo. E o que é morte? Separação da alma e do espírito com esse corpo. Pastor, os apócrifos que estão presentes em algumas religiões que utilizam a Bíblia são falsas doutrinas? É possível que sim, porque são livros que não estão ligados totalmente à Bíblia, né? Já diz o próprio nome aí que são livros que não são, não há uma testificação de que foram livros inspirados por Deus. Então, há um risco. Se não faz parte da escritura bíblica, alguém lá colocou em alguma Bíblia ou outra, tal, mas não faz parte, e a Bíblia diz que quem tirar um tio, uma vírgula sequer, vai experimentar todas as maldições e males contidos naquele livro. Então, não é um livro seguro da gente seguir como uma sã doutrina. É segurança para nós seguir aquilo que está na palavra. Amém. Muito bom. Pastor, o uso do óleo ungido é uma falsa doutrina, já que a Bíblia diz que a oração do justo curará o enfermo? Olha só, o óleo ungido não é uma falsa doutrina. Por quê? Porque a Bíblia fala que se tiver enfermos, a gente pode ungir com óleo. Agora, a nossa fé não deve estar no óleo, deve estar no nome de Jesus. Muito Aonde bom. que pode haver aí uma falsa doutrina? Quando a pessoa acredita que se não tiver com óleo, não deve orar por ninguém. Porque a cura não está no óleo, a cura está na autoridade que há no nome de Jesus. Se eu tiver óleo, não tiver, eu posso orar por um enfermo. Eu não tenho óleo, se eu tiver óleo de carro, óleo soia, óleo de comida, o óleo que tiver, você pode também orar. Então, porque o poder não está no óleo. Foi o óleo lá de Israel. Sim, mas não está no óleo de Israel, o poder está no nome de Jesus. Então, mas o óleo em si não é uma falsa doutrina. Pode se tornar uma falsa doutrina quando a pessoa só acredita no óleo. A dependência só naquilo ali. Dependência no óleo. Amém. Pastor, explica pra gente, num reino espiritual, qual a diferença de uma falsa doutrina e de um ensinamento errado por falta de conhecimento? Olha só, tudo começa, a sugestão até das trevas começa com um ensinamento errado, né? Aí, quando é que vira falsa doutrina? Quando a pessoa crê piamente, acredita que aquilo é a verdade, embora não seja. E tem gente que às vezes é confrontado pela verdade da Bíblia, porque Deus não tem interesse que ninguém dele, alguém com coração puro, alguém que ama ao Senhor, não vai andar numa falsa doutrina o tempo inteiro. Deus vai buscar uma forma de revelar a verdade. Muito Agora bom, tem amém. gente que diz, poxa, mas eu tenho 20 anos pregando isso, como eu vou sair disso? Meu Como Deus. uma vez eu vi um ministro, eu tive a oportunidade de ver ele dizendo assim, rapaz, eu sei a verdade, mas eu não tenho como pregar outra coisa. Eu não tenho como Meu sair. Deus. Como é que eu vou sobreviver se eu voltar, se eu mudar minha pregação? Meu Deus. Aí é algo perigoso, porque essa pessoa está, de fato, numa falsa doutrina, o pior, com a consciente de que está vivendo a falsa doutrina. Meu Deus do céu. Né? Isso aí é muito perigoso. Pastor, nesse exemplo que o senhor tratou, é daí que entra o que a Bíblia fala sobre cauterização da mente? Cauterização da mente, exatamente. São pessoas que acreditam, né, que não tem mais jeito de mudança, que não tem como mudar. E a gente vê, por exemplo, quando a gente estuda a vida de Paulo, poxa, eu fico imaginando o quanto que deve ter sido difícil para Paulo. Paulo, quando a Bíblia diz ali que ele foi treinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, eu acredito que nos dias de hoje, né, era como se fosse assim uma universidade conhecida dos Estados Unidos. Sim. Um negócio top. Né? Aí a Bíblia fala, aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, vai mostrando ali o que? O currículo de Paulo. Meu Deus. Mas ele mesmo diz, tudo isso
quando eu conheci Jesus, para mim se tornou como esterco. Meu Deus. Então, olha só, mas será que foi fácil? Paulo olhar para os amigos, aqueles amigos de religião, e aqueles amigos agora passaram a odiar ele, quer dizer, aquele é o traidor, mudou de lado. Então, nunca é fácil para alguém admitir que andava num erro. Meu Deus. Não é fácil. Então, a gente precisa entender isso. Como também, por exemplo, pessoas que acabam acreditando em maldição hereditária. Existe maldições? Existe. O mundo está debaixo de maldição. Mas quando alguém faz uma aliança com Jesus, a Bíblia diz que, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro, quando Jesus foi na cruz, ele quebrou toda a maldição. Então, na vida de um crente hoje, existe maldição hereditária? Não. Jesus levou a maldição. A maldição foi quebrada, anulada. Amém. Jesus anulou isso. Então, alguém que está ensinando isso. Aí eu digo, eu já ensinei isso. Era uma falsa doutrina? Era, eu ensinava isso. Mas chegou um momento que eu fui convencido pela palavra de que isso não pode ser verdade. Senão é como se a gente... É o que Paulo fala, né? Que a gente estaria anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Meu Deus do céu. Como pessoas hoje que são convencidas, olha, eu sou colérico, eu sou fleumático, porque de vez em quando eu fico nervoso, eu sou sanguíneo, eu não aguento segurar o meu coração. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que a gente pode ser carnal ou espiritual. Meu Deus do céu. Então, quando um crente está nervosinho, é porque ele é carnal. Não é que ele não adianta ficar inventando desculpa, é porque eu sou sanguíneo. Não, é carnalidade. A Bíblia só chama de carnalidade e espiritualidade. Então, quando a gente vai para a verdade da palavra, a gente sai dessas falsas doutrinas. Meu Deus. Pastor, é certo um pastor implementar certo tipo de regra na igreja que não está na Bíblia por opinião pessoal? Exemplo, proibir as ovelhas de fazer tatuagem, simplesmente pelo fato dele não concordar. O povo está querendo me apertar nas perguntas aí que pode me dar problema, né? Os pastores podem ficar falando, quem é esse cara que eu vou querer ter uma conversa com ele? Irmãos, olha só. Se você está debaixo da cobertura de seu pastor, siga as regras dele. Agora, por exemplo, olha, eu vou falar francamente. Se eu falar assim, eu particularmente, eu faria uma tatuagem? Não, eu não tenho nenhuma tatuagem, não faria uma tatuagem. Aí se você me falar, na igreja que eu pastoreio, tem gente de tatuagem? Teve o caso de uma irmã, que ela faz parte do nosso louvor, ela canta, toca, e ela teve uma experiência ruim de cortes e tal, e quando ela veio para a igreja, ela queria cobrir aquilo. E ela me falou, pastor, eu estou com vontade de fazer uma tatuagem. O senhor apoia? Eu apoiei. Por quê? Porque aquelas cicatrizes que ela tinha no braço, de cortes, trazia para ela uma experiência ruim. Amarga. Então ela, para mim, é um caso especial. E hoje, quando ela olha para o braço, ela não vê mais os cortes, ela vê o quê? Uma figura, uma tatuagem, ela fez lá um balão bem colorido, cobrindo todo o antebraço dela, para poder cobrir aqueles cortes. Então, tudo que alguém parte para mim, tem coisas que eu digo assim, olha, glorifica a Deus. Sim. Se glorifica a Deus, faça. Se não glorifica, a vida é sua, não é minha. Sim. Eu, como pastor, eu não posso proibir pessoas de fazer alguma coisa, mas eu posso sugerir, né? Eu posso instruir. E essa questão de tatuagem é uma questão bem pessoal. Então não me bota em problema, não. Pastor, os locais onde Jesus esteve aqui quando estava na terra são mais santos e consagrados que outros? Primeiro, não é o local que é santo, é a pessoa. Muito bom. Tem gente que chama Israel da Terra Santa, mas imagina, irmão, tanta confusão que tem lá. Então não é a terra que é santa, as pessoas que são santas. Então, somos santificados por causa do sangue de Jesus. Amém. Então não é o local. Não tem nada a ver com o local. Por exemplo, né, falando de falsa doutrina, a questão da arca. As pessoas pegam aquela caixa que passa um ano empoeirada lá no porão da igreja, um ano lá jogada, lixo, trambolho, tudo por cima da caixa. Aí chega no dia da festa do tabernáculo, limpa, passa um óleo e aí traz. A presença de Deus está aqui. E pessoas tocam e acham que aquela caixinha de madeira é algo santo. Não, a santidade não está na arca, a santidade está nas pessoas. Muito bom. A Bíblia diz que bom. hoje Uau. nós somos a arca da aliança.
Não é mais aquela caixa de madeira. A caixa de madeira é uma sombra do que seria na nova aliança. Então, não é o local, não é as paredes da igreja, é o povo, é pessoas. Deus não é Deus de parede, Deus é Deus de vivo. Jesus falou isso, olha, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é Deus de vivos. Não é o templo, não é a parede, são as pessoas. Amém. Muito bom. Pastor, se o senhor ministrar algo fora da palavra e uma ovelha te corrigir, o senhor aceita? Claro que eu aceito. Acontece comigo direto, quase todo culto. De vez em quando eu falo uma bobagem, minha esposa mesmo é perita em fazer isso. Parece que ela fica com a caneta e um papel na mão, e quando eu acabo, todo culto ela diz, você disse isso aqui errado. Eu falo, meu amor, eu só falho ainda, de vez em quando eu erro. Então a gente tem que ter humildade de Isso receber mesmo, quando muito errou. bom. Eu só quero que a pessoa me prove na palavra. Eu falei o quê? Me mostra aí. Se eu ver, não tem Isso. problema nenhum. E lá na igreja as pessoas têm essa liberdade de falar com a gente aquilo que a gente erra. Pastor, qual o olhar do Senhor sobre a juventude nesse tempo? Eu tenho assim, uma esperança tão grande na juventude. Eu vejo que a juventude, a Bíblia diz que nos jovens está a força da igreja. Amém. Os jovens carregam a força da igreja. E eu acredito muito em jovens sendo levantados mesmo Amém. para os dons, né? Houve um tempo que a igreja não acreditava muito, nem colocava o jovem. Porque a Bíblia diz assim, né, para não colocar um neófito num cargo de posição. Mas neófito não é um jovem. Neófito é alguém novo na fé, não na idade. Meu Deus. Tem Muito gente bom. que é novo na idade, Nossa. mas espiritualmente está à frente de muitos velhos. Então eu creio que essas doutrinas erradas, isso faz parte até Faz de parte, falsas doutrinas, sim, sim. estão Meu sendo Deus. quebradas. Muito bom. E a gente está Glória a vendo Deus. jovens sendo colocados em cargos de posição Sim. e sendo acreditados, Sim. né, por liderança. Amém. Isso é Amém. maravilhoso. Muito bom. Quando a igreja consegue unir a experiência de quem tem mais idade com a força dos jovens que estão chegando, essa igreja ela vai ser muito mais forte. Muito bom. Amém. É ruim uma igreja quando ela só tem jovem e não tem a experiência do pessoal que já viveu mais. E quando a igreja só tem os mais experientes, os velhos, mas não tem a força da juventude. Isso vai trazer um dano de alguma forma para a igreja. Mas quando a igreja se une na força da juventude e na experiência dos mais maduros, essa igreja anda com um caminho totalmente Muito bom. diferente. Amém. Pastor, o que a Bíblia diz sobre o evangelho da prosperidade? A Bíblia diz que aí é uma doutrina verdadeira. Sim. Falsa doutrina é achar que crente deve ser pobre. Irmãos, uma das coisas que Jesus fez na cruz foi nos livrar da pobreza. A cruz nos libertou do inferno, da enfermidade e da pobreza. Porque a palavra pobre significa desprovido de todas as coisas. E hoje tem muito crente se dizendo pobre. Mas quando Meu alguém Deus. fala que é pobre, ele está declarando que ele não tem a provisão de Deus. E um dos nomes de Deus é eu sou o seu provedor. Então quando alguém fala que é pobre, ele está dizendo que não tem um provedor. Isso não é verdade. Mas, biblicamente, o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Então, se Jesus diz que me enriqueceu, eu preciso acreditar nisso, com dinheiro ou não, independente do saldo que eu tenho no banco, da casa que eu moro, do carro que eu tenho, porque a prosperidade bíblica vai além do que nós temos, é quem nós somos. Muito bom. Nós carregamos a bênção de Deus Muito bom. dentro de nós. Amém. Amém. Pastor, o que a Bíblia fala sobre uma pessoa ser pecadora ou santa? De fato, nós somos santos ou pecadores? Aí também está falsas doutrinas dentro disso, né? Quem é o pecador? O pecador é alguém que não tem aliança com Deus. Na hora que um pecador faz uma aliança com Deus, o sangue de Jesus o lava e faz mais alvo que a neve. A Bíblia diz que Jesus na cruz, ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. E o pecado foi pago, porque Jesus nunca foi pecador. Mas Deus o fez pecado por nós. Então Jesus pagou um pecado que ele nunca cometeu. Eu cometi, você cometeu. Isso mesmo. Então, o que agora nós somos? Santos. Agora, nós somos santos porque a gente não fez nada. Foi santidade posicional. Mas agora o que é que a gente precisa aprender? A santidade comportamental. Muito bom. Falar como santo, vestir como santo,
viver como santo. É uma santidade que eu preciso aprender a me posicionar como santo. Então, existem esses dois níveis de santidade. Mas o sangue de Jesus nos santificou e ponto final. Isso é doutrina, é Bíblia. Tanto que se você ler qualquer carta do Novo Testamento, vai estar escrito aos santos de Éfeso, aos santos aos romanos. A Bíblia, nas cartas, estão direcionadas aos santos. Você não vê nenhuma carta escrita aos pecadores de Coríntios. Não tem. A Bíblia não é escrita para os pecadores, é escrita para os santos. Muito bom. Pastor, qual a visão o senhor tem sobre o ministério dos missionários? Eu acho maravilhoso. Missionários, a questão de uma missão mesmo a cumprir, né? Amém. E existem missionários que foram... O nosso ministério, por exemplo, é um missionário que saiu dos Estados Unidos, sem falar português, ele foi direcionado a Deus para vir para o Brasil, para pregar a palavra. E ele fez isso, o favor de Deus, sem dinheiro, sem conhecer a língua, sem conhecer a nação, e houve um favor direcionando isso. Então, nós cremos em missões. O nosso ministério, existe um dia do ano que nós comemoramos o dia de missões. Toda a Igreja Verbo da Vida, uma parte do valor que entra é todo mês para apoiar missionários e missões. Amém. Então, existem missionários no mundo inteiro, bancados, né, financiados pelo Verbo da Vida, e a gente acredita plenamente em missões. Amém. Vai lá. Vamos lá. Pastor, como reagir com o marido que ouve falar de Jesus, mas continua na religião ao qual foi criado? Se você é crente, meu conselho é continue amando, continue orando, não debata, não brigue, não discuta. É isso mesmo. Bíblia não foi feita para discutir. A Bíblia e a palavra, ela foi feita para viver. Então, seja a Bíblia que ele está lendo, ame esse seu marido, busque ser. Amém. Eu sei que não é fácil, irmã ou irmão, né? Eu sei que não é fácil você fazer o bem para uma pessoa que está o tempo todo debatendo, às vezes chocando, mas olha só, a Bíblia diz que o amor, ele constrange. Uma hora o amor vai constranger essa pessoa de tal forma que ele vai se render ao Evangelho e a Deus. Porque Deus, ele não está na religião. Tem gente que... Uma das falsas doutrinas que existe na vida do crente ou de qualquer outro religioso é achar que Deus só está na igreja dele. Porque alguém que acha que Deus só está na igreja dele, quando um irmão dessa igreja sai e vai para um outro ministério, parece que a pessoa se desviou. Tem gente que não dá mais a paz, não fala mais. Por quê? Porque fulano foi para uma outra igreja. Olha, se não saiu do reino, continua sendo de Deus, continua sendo um irmão. Então, uma falsa doutrina é achar que Deus só está na igreja da gente. Deus está fluindo na nossa igreja, está fluindo em várias igrejas, porque Deus não tem uma placa, Deus é Deus do seu povo. Amém. Então, ame o seu marido ou a sua esposa, mesmo ela sem entender talvez a palavra profundamente, porque a sua vida está falando de Deus para ele ou para ela. Pastor, o senhor falou sobre falsos apóstolos. Vamos lá. Hoje existe apóstolos, e se existe apóstolos, quais as características deste homem ou deste chamado? Os 5 dons ministeriais, a Bíblia diz que Jesus, quando ele estava subindo às alturas, ele repartiu dons aos homens. E ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então, os 5 dons ministeriais é algo que está em vigência. A igreja, ela deve operar nisso. A igreja deve ter esses 5 chamados. Então, existe apóstolo hoje? Existe. Agora, como é que um apóstolo opera? Um apóstolo, ele ama treinar pessoas, ele gosta de abrir trabalhos. O apóstolo, ele não fica só ligado à igreja, a uma igreja. Quando a pessoa até chega na plenitude do seu apostolado, talvez ele não fique nem pastoreando a igreja. Ele passa a igreja para outra pessoa pastorear, porque ele vai estar envolvido em várias obras ao mesmo tempo. Então, quando alguém se diz apóstolo, mas não abre trabalhos, não gosta de treinar pessoas, é ciumento, quer que tudo gire em torno de si, não ama abrir igrejas, de fato essa pessoa não é apóstolo. E aí a gente vê pela Bíblia o chamado de quem é e de quem não é, porque as ferramentas elas saem por nossos poros. É perceptível quando alguém tem um chamado e quando não tem. Amém. Amém. Vamos lá. Pode ter mais perguntas? Mais um. Você tem um aí? Porque já está 9h46. Aqui a gente já... Faz um, Juninho. Faz.
Pastor, qual de fato a gente falou sobre falsas doutrinas? Qual de fato é a consequência de seguir falsas doutrinas para o reino de Deus? É uma das coisas até que você falou, né? Chegar a um ponto de estar com a mente cauterizada ao ponto de que não tenha mais espaço para o Espírito Santo consertar isso. Porque Deus não quer que ninguém esteja em falsas doutrinas. Não é da vontade de Deus que nenhum da gente esteja em erro. Nós podemos ter alguma área que todos nós podemos estar em alguma coisa que não está tão alinhado com a palavra? Sim. Nós não somos perfeitos. Mas Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele está trabalhando em cada um de nós para um dia apresentar a gente a Amém. Jesus e a Deus sem defeito. A gente tem defeito? Eu tenho um bocado, eu não sei você, mas eu tenho um bocado. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo está trabalhando para tirar os nossos defeitos. Meu Talvez Deus. aqui a pessoa que tenha menos defeito é Apolo. Com certeza. É outro nível, né? Mas assim, o Espírito Santo está trabalhando em nós para Amém. tirar os defeitos. Amém. E o que são os defeitos? Talvez sejam falsas doutrinas. É um falso conhecimento, uma falsa prática. Então, o risco de uma pessoa que não se permite essa mudança é ele não está melhorando. E a Bíblia diz que a gente tem que melhorar, ó, de fé Amém. em fé, de Muito glória bom. em glória. Todo dia o Espírito Santo está trabalhando para nos tornar alguém melhor. Amém. Amém. Vamos lá no sorteio desta noite. Né? O ganhador, a ganhadora dessa noite, que rufe os tambores. A nossa irmã Edinalva Soares. muito bom. É novinha aí. Nalvinha. É o manto em Parabéns, pessoa. irmã. A senhora ganhou esse livro. Né? Muito Será bom. entregue à Glória a senhora. Deus. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Considerações finais, eu já quero começar aqui convidando a você, né, que está nos assistindo a compartilhar essa live, a nos seguir nas nossas redes sociais, Igreja Verbo da Vida Pojuca, vai lá no Instagram, no YouTube, tem ministrações poderosas no YouTube, Facebook, Amém. tá bom? Temos programações também na rádio Nova FM 105.7, de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia na Nova FM, você é nosso convidado para estar conosco. E nossos cultos, né? Nossa Igreja Verbo da Vida, terça-feira, culto de oração às 19 horas, quinta top às 19 horas, domingo, escola bíblica dominical às 10 horas da manhã, esse mês com o tema Realidade da Nova Criação. Muito E às bom. 18 horas temos nosso culto de celebração. Vem com a gente. Temos também aí a programação, né? A conferência de jovens transformados pela graça, vai lá nas nossas redes sociais, confere lá, junta a sua caravana e vem desfrutar desse tempo poderoso com a gente. Glória a Deus. Foi muito bom estar com vocês. Quero agradecer a todos que estão acompanhando a programação, mandando perguntas, interagindo conosco. De fato, é do interesse de Deus que a gente venha crescer juntos, que a gente venha aprender mais sobre a palavra e, de fato, olhar, né, para a palavra como o nosso principal bússola para nos guiar, para nos direcionar por meio do Espírito. E que a gente não venha cair, né, nos enganos, de fato, que estávamos aqui falando. Amém. Eu quero pedir a ajuda de vocês, que não saia desse programa sem curtir, sem compartilhar. É isso mesmo. Ajuda essa palavra a chegar para o maior número possível de pessoas, para que a gente possa crescer juntos naquilo que Deus quer. Deus quer propagar a sua palavra. Amém. Vamos orar juntos. Pai, obrigado Amém. por essas Obrigado, pessoas que assistiram, que vão assistir essa programação em algum momento. Eu declaro a tua bênção, Senhor, fluindo na casa e na vida deles, eles experimentando o melhor. Eu declaro um tempo de portas abertas e de boas notícias, Amém. no nome precioso de Jesus. Fica na graça, na paz. Amém. Deus continue te abençoando no nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Amém.